Pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações na noite de hoje. Sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos aqui para mais uma palestra online na noite desta terça-feira, dia 18 de junho. Quero agradecer imensamente a todos vocês que estão nos acompanhando pelos nossos canais oficiais de transmissão, youtube.com/Jefa Sorocaba, facebook.com/Jefa Sor, além do nosso site jefasorocaba.com, onde você também pode acompanhar as nossas palestras, poder acompanhar aí as nossas gravações, né? Lembrando que todas as palestras que nós já fizemos estão lá no nosso canal no YouTube, no nosso site. Então você pode rever palestras antigas, pode encaminhar para alguém que de repente você tenha gostado de uma palestra, né? Alguém que possa gostar também. E a gente agradece muito, né, os compartilhamentos das nossas palestras, das nossas atividades aqui do nosso centro. Vamos fazer aqui então a nossa prece de abertura para harmonizar aqui o nosso ambiente, agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, por mais um dia de trabalho, por mais uma palestra. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e muita paz para todos nós, que possamos compreender as lições da noite de hoje e da melhor maneira possível colocá-las em prática em nosso dia a dia, sempre contando com a ajuda imprescindível dos nossos amigos do plano espiritual, que sempre nos acompanham e sempre estão aqui conosco. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Passar aqui rapidamente os nossos recadinhos, né, as nossas atividades online e presenciais para o pessoal que está conhecendo agora o nosso centro. Então está aí na tela todas as nossas atividades, né, atividades online, atividades presenciais. Lembrando que toda quarta-feira agora nós temos o nosso programa Evangelho no Jefa, que vai ao ar às 9 horas da noite. Para aqueles que estão querendo fazer o Evangelho no Lar, implantar o Evangelho no Lar, pode acompanhar com a gente aqui esse programa, né? Toda semana entra um programa novo. Estamos fazendo sempre a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, até para ajudar nas vibrações à distância, né? Um trabalho que nós já fazíamos, né? Até muito antes da pandemia, né? Sempre fizemos esse trabalho. Então toda quarta-feira às 9 da noite você reúne aí a sua família, ou se não tiver condições de reunir a família, faz sozinho, não tem problema, assiste o Evangelho no Jeff e já vibra em prol aí do seu animalzinho, de outros animaizinhos que estejam precisando também, né? Entrar nessa corrente do bem é sempre muito importante. Quinta-feira é o dia do nosso atendimento presencial na casa. É um trabalho mais voltado para os humanos. Então quem quiser ir passar em atendimento fraterno, quem quiser ir só tomar passe, não tem problema. Quem quiser fazer reiki ou cromoterapia, é só chegar lá no nosso centro entre 5 da tarde e 7 horas da noite, que é o horário do nosso atendimento. Não precisa agendar, é só chegar lá e ser atendido, né? Lembrando que é um trabalho voltado para os humanos, tá bom? E às 7 horas da noite temos a palestra presencial. Então quem quiser ir também só para palestra, né? Não quero passar em atendimento, não estou precisando nesse momento, né? Mas quiser ir na palestra, a gente agradece, né, a colaboração de todos, a divulgação de todos, né? A gente sempre fica muito feliz, né, quando a gente vê o público ali presente, prestigiando as nossas palestras. Falando em palestras, aqui é a nossa programação mensal, né? Ainda faltam aí 2 palestras de quinta-feira, além de hoje mais uma palestra semana que vem de terça, e aí a gente encerra o mês de junho. Lembrando que no mês de julho teremos novidades aqui no Jeff em breve, né? Semana que vem, aliás, na palestra da semana que vem, que vocês viram aí que está meu nome, eu vou divulgar uma novidade aí dos nossos trabalhos, né, a partir do mês de julho. Então, aguardem aí, semana que vem. Tem novidades aqui no Jeff para vocês saberem. Bom, nosso trabalho dos animais, nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, tivemos no último domingo agora, dia 16, o nosso trabalho que foi o terceiro domingo do mês. Esse mês de junho de 2024, só um recadinho para todos. Esse mês de junho tem 5 domingos, né? Hoje dia 18 de junho, o último trabalho agora foi no dia 16. Então nós teremos mais 2 domingos, tá? Dia 23 e dia 30 de junho. Então o nosso próximo trabalho dos animais será no primeiro domingo de julho, que será no dia 7. Então, só daqui a quase 20 dias, né, que a gente vai ter o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. O pessoal às vezes se confunde, né, quando tem 5 domingos, né? Então só ficar atento aí que esse mês de junho tem 5 domingos, então o próximo trabalho agora é dia 7 de julho, que é o primeiro domingo do mês, tá bom? E no dia do nosso trabalho a gente tem a cantina e o bazar do Jeff, com produtos à venda. Esse último domingo agora tinha muita coisa ali, né? O pessoal conseguiu escolher bastante coisa ali para levar para casa. Tinha doces, tinha salgados, né? Todos eles vegetarianos, tinha até alguns veganos ali inclusive. E a gente tem livros também, livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Então quem quiser adquirir algum livro, né? Inclusive a gente renovou o nosso estoque na nossa livraria. A gente estava
Tinha alguns livros do Marcel que estavam faltando ali para serem vendidos. Estamos com o estoque renovado aí. Todos os 8 livros do Marcel estão disponíveis ali para compra, né? Quem quiser levar algum livro para casa, estudar um pouquinho mais sobre a espiritualidade dos animais. E lembrando que a venda desses livros, dos produtos que a gente vende na cantina e no nosso bazar, serve para a manutenção das despesas do nosso centro espírita. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, nós agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando. Sempre faço questão aqui de agradecer o pessoal que tem colaborado com o Jefa, que tem colaborado com o nosso centro, né, para poder manter as nossas despesas em dia. Muitíssimo obrigado a todos que têm nos ajudado. Bom, vou colocar aqui na tela a nossa amiga querida Ivani Lima, companheira, né, de longa data, né, apresentadora do programa Nossos Irmãos Animais da Rede Boa Nova de Rádio. Né? Ivani sempre está aqui com a gente, pelo menos uma vez por mês, vai continuar com a gente. Né? Espero que por muitos e muitos anos ainda, né, Ivani? Então, mais uma vez, te agradeço por estar aqui com a gente. Seja mais uma vez bem-vinda ao Jeff, Ivani. É isso aí, Wilson, estamos juntos. Eu é que agradeço, é uma honra estar com vocês, é uma honra estar aqui, né? A gente, na verdade, a gente está estudando junto, né? Porque nós estamos, quando a gente traz algum tema aqui, é sobre a espiritualidade, então é isso que importa, né? E é uma honra sempre estar com vocês, e você vai ter que me aguentar por muitos e muitos anos ainda, quiçá no plano espiritual também. Por que não, né? Por que não? Bom, Ivani, a gente sabe que Chico Xavier, né, o tema escolhido da noite de hoje, né, é um dos. Eu me arrisco a dizer, Ivani, posso até estar sendo leviano e cometendo uma injustiça, mas eu me arrisco a dizer que o Chico Xavier talvez seja o maior nome do espiritismo hoje, no geral, né? Ah, mas Kardec codificou o espiritismo. Sim, tudo começou com Kardec. Devemos um respeito gigantesco ao Kardec, até porque ele teve uma coragem muito grande, né, em poder trazer para a gente, né, toda a codificação espírita, numa época em que a Igreja Católica, né, tinha um domínio muito grande, né, dentro da sociedade. Então Kardec foi muito corajoso, né, em escrever os livros, né, uma dificuldade gigantesca também em receber as informações, né, não é que nem hoje, né, a gente está aqui, eu estou aqui em Sorocaba, você está em São Paulo, pessoas de vários lugares do mundo podem nos assistir pela internet, então as facilidades hoje são enormes. Na época do Kardec, Malemar tinha correio, as cartas demoravam dias, meses às vezes para chegar, então não era uma coisa instantânea como hoje. Então só por isso, né, entre aspas, só por isso, devemos um respeito e uma gratidão imensa ao Kardec. Mas o Kardec teve um período assim relativamente curto, né, em que ele codificou os livros, né, publicou os livros. O Chico ele teve um tempo muito maior do que o Kardec, escreveu muito mais livros do que o Kardec. Né? O Chico Xavier é um fenômeno realmente, mais de 400 livros enquanto ele estava encarnado, outros foram lançados depois do desencarne dele. Né? Esses dias eu vi um documentário, né, falando sobre o Chico, que tem livros que estão guardados em gavetas de amigos, de conhecidos e que sequer foram publicados ainda. Enfim, a obra do Chico é realmente fantástica e por isso que eu ouso, né, dizer que ele é o maior nome do Espiritismo por toda a obra que ele nos deixou, né? Continuando a obra de Kardec, mas nos deixou um legado fantástico de informações. E claro, né, sendo Chico Xavier uma figura fantástica como ele foi, e continua sendo, né, porque está no plano espiritual abençoando nós, é claro que ele amava os animais, é claro que ele tinha um respeito pelos animais, e por isso que você escolheu esse tema para a gente conversar na noite de hoje. Tenho certeza que você vai contar alguma história que eu não conheço, afinal de contas a gente sempre aprende alguma coisa diferente do Chico Xavier. Sempre tem alguma historinha que estava ali guardada, uma carta na manga, né, como a gente diz. Então, por favor, Ivani, comece aí nos trazendo tudo aquilo que você conhece, tudo aquilo que você sabe a respeito do Chico Xavier e os nossos irmãozinhos animais. Assina embaixo o que você disse, Wilson. E também tem uma coisa, né? O Chico, como médium, tinha contato direto. O Kardec dependia de terceiros, né? Então, o Chico já tinha contato direto. Então, já era uma vantagem, né? Mas, assim, e também o Chico, ele deixou exemplos, né, extraordinários. Não era só a literatura, né? Era um comportamento, a conduta do Chico, como médium, como espírita, como ser humano, né? Então, assim, é lógico, eu queria começar, Wilson, contando duas histórias fantásticas do Chico, que a gente tem visto hoje em dia uma intolerância generalizada com religião, com política, com, né, de gênero.
de tudo quanto é maneira, a gente tem visto que, na minha visão, é lamentável, né? E eu trouxe um exemplo do Chico, que era como bêbado, para você ver que tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão de ser, né? E o comportamento do Chico com esse rapaz, né? O Chico diz que ia nas reuniões lá em Uberaba e tinha um rapaz que aparecia nas reuniões para lá de Marrakech, né? E só que o rapaz, ele cantava, ele ficava cantando, mas só que, assim, aí ele falava para o Chico, Chico, cheguei, né? E as pessoas que iam na reunião se incomodavam demais com isso, né? Chico, toma uma providência, querendo que ele tomasse uma providência, meio que expulsasse o rapaz, né? Tudo, né? Aí, só que o que o Chico fazia? O que que ele fez? Ele pegou, saiu, foi lá com o rapaz, as caravanas todas querendo ir embora logo, por causa do rapaz bêbado que estava lá. Mas o Chico foi. Qual a atitude que ele tomou? Ele chegou para o rapaz, porque o rapaz cantava. Gente, a gente está falando da época que o Chico tinha por volta de 50 anos, mais ou menos, né? Ou seja, no século passado, tá bom? E em voga naquela época eram músicas muito. Gente, eu posso falar porque a minha formação é em música, tá? Mas as músicas daquela época eram músicas assim muito profundas. Eu vou falar nomes aqui que eu acho que ninguém nem nunca ouviu falar, mas pesquisem na internet que eram vozes assim maravilhosas, porque não tinha correção. As pessoas cantavam e era pura talento, né? Não tinha como corrigir. Hoje, as pessoas que montam, fazem gravações, você corrige tudo, até a cara, né, maquiagem, faz um monte de coisa, e até a voz corrige, se saiu alguma coisa errada. Mas na época não tinha nada disso, gente, nem computador existia. Então era puro talento. Então ele cantava Francisco Alves, Nelson Gonçalves, né, coisas desse tipo, né? E aí o Chico saiu aquele dia, eu não lembro a ordem dos cantores, tá? Mas ele, primeiro, quem trouxe essa história, gente, para quem quiser conhecer, é a Maíse Braga, que conviveu com o Chico, né? E ele falava assim, canta aquela música, canta Francisco Alves. Aí diz que o rapaz, assim, com aquele vozeirão, cantava. Aí ele acabava essa música, falava, canta Carlos Galhardo, por exemplo. Aí o rapaz, desculpa, gente, cantava também. Só para constar, todos esses nomes que você falou aí, lógico que não é da minha época, mas eu conheço, tá? Então, é, Maravilha! não é tão desconhecido assim. Acredito que muita gente que está nos assistindo também. Já ouvi, pode não gostar, pode não ouvir no carro, mas conhece, né, todos esses vozeirões aí que você está falando. Lógico, né? E aí vem, canta Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves eu acho que é mais fácil das pessoas conhecerem, porque tem a música famosíssima chamada Boemia, Aqui Me Tens de Regresso, né? E suplicante te peço a minha nova inscrição. Então, assim, é uma poesia pura. Aí ele cantou essas 3 músicas. Ninguém entendeu a atitude do Chico. Qual é a explicação do Chico? Que a cada música que ele pedia, ia passando o efeito do álcool. Ou seja, quando ele acabava a terceira música, ele já estava sóbrio. E aí ele descobriu por que o rapaz bebia tanto, né? Por isso que a gente não pode julgar, sabe, Wilson? O rapaz não aguentava viver por causa da morte da filha dele, criança, que foi atropelada junto com ele, né, por um desavisado. E o que ficou é forte que eu vou falar, gente, mas é a história, tá? Ficou na mão dele só o braço da menina. Então, vejam bem, a vida que esse rapaz tinha, como que ele conseguiria, né, sobreviver sem ser espírita? Para quem é espírita já é impossível isso, né? Imagina para quem não é espírita. Mas ele, esse rapaz, de alguma forma, se sentia bem, como todos deveriam se sentir bem,
perto do Chico, né? Então, veja bem, as pessoas julgam, mas não sabem o que a pessoa está passando. Não tem ideia do que a pessoa passa, né? Então, eu trouxe essa história para a gente poder, né, Wilson, ter um pouquinho, sabe, de entendimento em relação às coisas e poder, principalmente, começar, né, eu acho que já a partir de agora, a ter um pouco mais de empatia pelo outro, de compreensão, de compaixão, né? Não sair julgando logo de cara, porque a gente não sabe a vida que o outro teve, né? E outra, não sair julgando, porque às vezes a pessoa não tem sequer entendimento do espiritismo. Como é que vai poder agir diferente, né? E a outra história, porque daí eu vou partir para o livro, Wilson, né? Que a espiritualidade, às vezes, usa de artifícios, né? Se o Chico fosse preconceituoso, né? De não deixar animais entrar no centro, vocês vão ver, a ajuda não aconteceria. Ninguém, lógico, tinha coragem de falar para o Chico, cachorro não pode, do jeito que ele amava dos animais. E essa mesma Maíse, até você que me mandou, e eu estou querendo contar essa história, pelo seguinte, que um cachorro, ele ia toda semana no centro espírita que o Chico, né? E o centro tinha não é um ritual, mas eles começavam com uma prece, a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, e é lógico que o Chico psicografava todas as vezes. E daí, só um parênteses, saiu o livro Chico Pede Licença, que é o Chico, o Herculano e os Espíritos. O Chico mandava carta para o Herculano contando da reunião e a psicografia que ele tinha recebido. E o Herculano respondia com um comentário. E isso isso toda semana, gente. Se vocês imaginam, eu sempre fui há 50 anos da casa do Herculano, então eu confirmo essa história. Eu tenho todas essas cartas, tá? Na Fundação Espírita Herculano, na Fundação Herculano Pires, .org.br, tem lá divulgadas essas cartas à mão, não tinha computador, repetindo, tá, gente? Não tinha computador. Então, e o Chico abria essa sessão, né? Fazia o evangelho, fazia a prece, e tinha psicografia, e sempre, toda semana, via um cachorro que era grande, né? A Maíse chama de cachorro café com leite, deve ser marrom e preto, né? E diz que era um cachorro, mas ele ficava quietinho para encurtar a história, né? Aí diz que o Emmanuel se aproximou do Chico e falou para o Chico assim: presta atenção no que vai acontecer em relação ao cachorro, né? Os espíritos em cima do pelo do cachorro, os bons espíritos, lógico, impregnavam aquele pelo, aqueles pelos daquele animalzinho, de todas as boas energias, de todas as cores, tudo. Aí acabava a reunião, o cachorro ia embora, né? E disse que o cachorro chegava em casa, ainda levava bronca. Aonde você foi? Do tutor dele, né? Aonde você foi que você sobe toda semana? Aí o cachorro chegava em casa, se sacudia inteirinho. E toda aquela energia que os espíritos colocaram no cachorro ia para o seu tutor, que não ia no centro, nunca foi, né? Ou seja, e aquele tutor recebia ajuda por causa da mãe dele, que tinha muitos méritos pela vida que teve. Então, vejam bem, olha a espiritualidade, né, Wilson, se utilizando dos animais para ajudar as pessoas. E isso, gente, é exemplo do Chico Xavier, não é qualquer um, né? É exemplo dele. Portanto, não dá para entender o preconceito contra o passe, que essas pessoas não conseguem entender que não é o animal que está recebendo ajuda, não só ele, a família recebe ajuda, né? A família recebe. Os espíritos que acompanham aquela família, muitas vezes prejudicando aquela família, recebem ajuda.
são afastados, muitas vezes, para receberem ajuda. Então, é um pensamento tão curto, me desculpem os espíritas que pensam assim, que não conseguem perceber toda a magnitude de um tratamento de assistência espiritual aos animais, que eu não coloco ponto nos animais, eu coloco vírgula, e tutores. Né? Aí eu fico me perguntando, Ivani, esses coleguinhas espíritas, né, usar o termo que você gosta, será que eles nunca ouviram falar das histórias do Chico Xavier com animais? Será que eles questionam, eles ousam questionar a idoneidade de Chico Xavier diante dessa história, diante de tantas outras que você vai contar aqui, tenho certeza? Será que alguém em sã consciência, alguém espírita, e principalmente alguém que está à frente de uma federativa, de uma entidade que congrega outros centros espíritas, que organiza o movimento espírita, será que alguém em sã consciência tem coragem de questionar a idoneidade de Chico Xavier diante de tudo aquilo que ele representa para nós, enquanto brasileiros, porque ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, não só por nós espíritas, até porque se dependesse de nós espíritas, com certeza ele não ganharia esse título, porque o espírita é muito preguiçoso, né, para ir lá e votar nesse tipo de coisa. Então o Chico Xavier, ele é reconhecido por todos, por todas as pessoas, independente de religião, pela sua bondade, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua dedicação às pessoas e aos animais. Então eu fico me perguntando, Ivani, será que esses coleguinhas espíritas ousam questionar a idoneidade de Chico Xavier em relação a tantas coisas, entre outras, em relação aos animais, Ivani? Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo imaginar alguém questionando a idoneidade de Chico Xavier. Infelizmente acontece, Wilson, porque eu já ouvi, mas o Chico, quando fala dos animais, e o que é pior, eu já ouvi que não só o Chico estava perturbado, como o Emmanuel também, o André Luiz também. Eu falei, é inacreditável, né? Enfim, mas assim, é tanta coisa boa do Chico, né? E das obras que os espíritos trouxeram para nós através dele, né? Que, olha, deixa para lá, viu, Wilson? Não vale a pena. Eu trouxe para a gente comentar um pouco sobre esse livro Como aqui. se diz, né, Ivani? Vamos falar de coisa boa, né? Vamos deixar esses coleguinhas para lá, né? Como esse livro aí que você está mostrando. Esse livro é fantástico. Quem ainda não leu, por favor, recomenda-se. É o livro Chico, o Amigo dos Animais. Ele não é um livro psicografado, tá, gente? É um livro biográfico da vida do Chico Xavier com os animais. E a gente vai ver aqui nesse livro, tem vários capítulos que não tem o número, desculpa, mas eu trouxe alguns pontos, não dá para ver tudo, mas alguns pontos que eu considero importante, que eu trago aqui para vocês, sobre esse livro, um capítulo que fala os animais e o autismo. Mas durante o decorrer, o Chico explica algumas coisas sobre o autismo, mas no decorrer disso, olha o que ele fala do que ele sentia em relação a viver aqui na Terra. Gente, é tão sério isso, né? É tão importante, né? E isso transforma o Chico tão perto, traz o Chico tão perto de nós, né? Como ser humano, como companheiro de jornada, né? Ele fala assim: é preciso que alguma coisa nos prenda no mundo. Lembrando, gente, o Chico tinha um contato constante com o plano espiritual. Ou seja, devia ser muito mais difícil para ele viver aqui do que a gente imagina. Porque ele tinha um futuro lindo, espiritual pela frente, pelo espírito que ele é. Né? Vou repetir, é preciso que alguma coisa nos prenda no mundo, porque senão perdemos a vontade de permanecer no corpo. Vejam bem, o que é que me interessa na Terra, diz o Chico? A não ser a tarefa mediúnica, nada mais. Dinheiro, eu só quero o suficiente para sobreviver. Casa, eu não tenho o que fazer com mais de uma. Então, eu procuro me interessar pelos meus gatos e pelos meus cachorros. Quando um adoece ou morre, eu choro muito, diz o Chico, porque se eu não me ligar em alguma coisa, eu deixo vocês. Gente, olha, eu juro por Deus, eu estou toda arrepiada aqui, porque eu considero isso tão sério, tão importante, isso que o Chico trouxe, que o que deixava ele
vivo eram os animais, e quantas pessoas que nos procuram no momento de assistência espiritual, seja à distância ou seja presencial, que sentem o mesmo. Se sentem amparados pelos animais e não pelos seres humanos. Então eu fico, assim, envergonhada com os nossos coleguinhas espíritas que insistem em falar contra os animais, né? E eu falo falar contra porque não é só a questão de não concordarem com o passe, né? Mas a questão de falar que os animais são inferiores, mas no sentido pejorativo, não como o Caibá e outros espíritos usaram, que era no sentido evolutivo, né? De falar que o ser humano é uma criatura à parte, esquecendo, como dizia Herculano, que nós somos o resultado dos processos anteriores da criação, né? Portanto, nós não somos ninguém, né, Wilson? E eu, assim, eu já falei isso uma vez, acho que na live do grupo, eu vou repetir. Na minha visão, no meu entendimento, os animais convivem conosco para nos lembrar da fase que nós éramos animais e agíamos bem. Aí a gente chega na fase de humanidade, que temos o direito real de escolha, e uma escolha racional, a gente acaba escolhendo tudo errado, né? O pior caminho, as piores decisões, a gente escolhe o pior momento. Pois é, temos a inteligência, né, à nossa disposição, o livre-arbítrio mais desenvolvido, a racionalidade, e a gente não usa isso de acordo, né, Ivani? E os animais nos ensinam tanto a convivência com um animalzinho, com um cachorro, com um gato, sei lá, ou algum outro animal que alguém tenha, é uma convivência tão gostosa, tão saudável. Como é que alguém realmente consegue, né? Você falou que você se sente envergonhada, né, dos coleguinhas que ficam, né, nessa de não acreditar nos animais. Eu fico imaginando como é que alguém consegue não ter um animal em casa, sabe? Porque são tantos os benefícios, são tantas energias boas que eles nos trazem, sabe? Ter um cachorro, um gato, se puder ter os dois, né? Eu agora estou convivendo, estou aprendendo a ter um gato, aprendendo a lidar com um gato, está sendo um aprendizado muito importante para mim e para minha esposa Vanessa também, né? Porque a gente nunca teve gato, nunca conviveu com gato, então está sendo um aprendizado maravilhoso para a gente. Porque a gente só teve cachorro na vida inteira, né? Só tive cachorro. Meu pai tem gato, mas assim, ele teve gato quando eu já tinha saído de casa. Então, eu não tive a oportunidade de conviver com gatos, de aprender com o gato, né? Eu tô aprendendo muito com o Miau Miau, né? O meu gatinho que tá aqui com a gente. E todo mundo que está nos assistindo, que gosta de animais, né? Que tem. Puxa vida, como é que alguém consegue, Ivani, não ter um animalzinho em casa e não aprender com eles? Tudo isso que você está falando, né? Da gente reaprender aquilo que a gente, sei lá, esqueceu, deixou para trás, desenvolver outras coisas, né? Porque eles nos ensinam tanto, né, Ivani? Nossa, Wilson. E a gente, assim, seja qual for um animal, e aí ele provavelmente que está te ensinando a ser tutor de gato, né? Porque, nossa, como eles nos ensinam, pelo amor de Deus, né? É muito aprendizado. E eu acho que Deus permite que eles convivam conosco por isso. A gente pode ensinar eles também, mas tem horas que eu olho, sinceramente, eu penso que eles nos ensinam muito mais do que nós a eles. Nós ensinamos a eles a não confiar no ser humano. É isso que a gente acaba ensinando, porque o ser humano é muito, às vezes, chega a ser cruel, né? E falando nisso, você entrou num assunto que a gente... uma outra história que está no livro, para vocês verem, né, o conselho de Emmanuel e a reação do Chico. O Chico tinha um cachorrinho que ele já não andava e que ele cuidava. E eu vou ler o que se fala nessa situação que aconteceu. Passaram alguns meses e uma de suas irmãs lhe disse, uma de suas irmãs, Chico, você se lembra daquele cachorro aleijado? Olha o jeito que ele se refere. A irmã do Chico. Sim, como poderia esquecê-lo, diz o Chico. E ela diz, olhe, vou lhe contar uma coisa.
ele não morreu naturalmente, não. Né? O cachorrinho tinha morrido, e o Chico achou que era naturalmente. Aí a irmã veio e contou. Ele não morreu naturalmente, não. Dona Fulana, que a gente não sabe quem é, e é melhor assim, tinha pena de você chegar de madrugada e ter tanto trabalho, Então, querendo aliviá-lo, deu a ele um veneno. Olha que ponto chega a ignorância de uma pessoa, né? Aí o Chico, meu Deus, não me diga uma coisa dessas. E a irmã do Chico disse, é verdade, Chico. Aí o comentário do Bacelli, né? Esse livro, gente, Chico, Amigo dos Animais, é do Carlos Bacelli, tá? Passado alguns dias, o espírito Emmanuel, desculpa, vou ler o comentário. Ele não sentiu raiva, diz o Bacelli, pela pessoa. Naquele coração, diz o Bacelli, não havia lugar para isso. Mas uma tristeza invadiu-lhe a alma, e uma sombra começou a envolver-lhe o coração. Olha isso, gente, a nossa sintonia, por mais que a gente tenha razão, olha o que pode acontecer, né? Passaram alguns dias, o Espírito Emmanuel lhe disse, essa mágoa que você asila no coração está atrapalhando o trabalho dos bons espíritos. Você precisa se livrar dela, disse o Emmanuel para o Chico. E o Chico, muito humilde, né? Ele fala, não consigo esquecer. Mas o Emmanuel disse, é preciso. E é lógico, o Chico fala, como fazer isso, né? Como é que a gente esquece e deixa de lado uma coisa? Olha o conselho do Emmanuel, você precisa dar uma grande alegria a ela. Gente, olha como o Chico é tão perto de nós. Olha a reação do Chico. Eu? Dar alegria a ela? O ofendido fui eu. Isso é o Chico, tá, gente? O Emmanuel, a receita não é minha, é de nosso Senhor Jesus Cristo. Fazei ao bem aos que vos aborrecem. Leia o Evangelho, disse o Emmanuel. E o Chico, obediente e resignado, Chico procurou descobrir o que a pessoa gostaria de ter e ainda não tinha. Era uma máquina de costura. Para quem não sabe o que é uma máquina de costura, gente, essas roupas que a gente tem, que hoje faz numa máquina industrial, antigamente era ali, uma maquininha desse tamanho, né, que tinha as costureiras e que faziam as roupas. Aí o Chico pegou e deu para essa senhora a máquina de costura. Com aquilo, o bem foi para a mulher? Foi, mas foi muito mais para o Chico, porque ele se libertou daquela mágoa, que não ia adiantar nada. Né? Olha a lição que ele deixa para nós, né, Wilson? Fazer ao bem aos que vos têm ódio, perseguem e caluniam. Está lá no Evangelho, realmente, né? E aí eu fico me perguntando, quantos de nós faríamos o que o Chico fez? Eu, 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 Eu não eu, tam- faria, eu sou muito eu também honesta. não, Eu não juro por faria. Deus, Ivani, eu não faria isso. Eu não tenho. Eu Eu também seria não. hipócrita se eu estivesse chegando aqui e falasse, não, eu iria lá, compraria. Não dá, em sã consciência não dá. Mas assim, por isso a grandeza do Chico Xavier, né, Ivani? Porque esse exemplo, acho que é algo que ultrapassa a nossa pequenez, ultrapassa os limites da nossa compreensão. Eu não consigo me ver fazendo isso que o Chico fez, Ivani, juro por Deus. Eu também não, Wilson. Mas, assim, eu trouxe mesmo assim, porque quem sabe, né? Nessa encarnação, não, mas quem sabe um dia a gente consiga fazer isso que o Chico fez. Eu não conseguiria. Talvez a gente conseguisse não ter muita raiva, mas se não visse a pessoa nunca mais, porque a partir do momento que a gente encontrasse com ela, a gente ia lembrar de alguma coisa, né? Mas, assim, o Espiritismo dá para nós, pelo menos a consciência, né, Wilson, que a gente vai poder encontrar o nosso animalzinho novamente. Se acontecesse isso conosco, a gente saberia, né? E que encontrar. E a gente sabe, no caso do Chico, a mulher agiu por pura ignorância. Eu acho que não foi nem maldade mesmo. É aquela velha história que se tinha e se tem até hoje de que animal é coisa, que não tem alma. Então não tem problema fazer isso. Não tem problema comer um animalzinho, não tem problema matar ele. É uma coisa, não tem alma. Então ela devia ter, ou seja, é muito mais, e se a gente pensar friamente, ela é muito mais digna de pena do que o Chico, que passou por isso.
Por quê? Porque ela ainda ia ter as consequências dos atos que ela fez. Porque, no mínimo, ela desrespeitou o Chico, ela não podia decidir por ele. E ela não foi a única, Wilson. Eu trouxe um outro caso, também, que é o caso do Sávio, gato do Chico, para você ver a que ponto chega a ignorância, a arrogância, a prepotência das pessoas ditas espíritas de carteirinha, que muita gente põe o tapete vermelho para algumas pessoas, mas que são capazes de fazer o que fizeram com o Chico. Isso é o último ponto que eu queria trazer, Wilson. Mas eu aconselho aos nossos queridos amigos que leiam esse livro, porque são atitudes que o Chico tinha com tudo de ruim que acontecia com ele, e com a falta de respeito, mas ele também sabia se impor quando era necessário. E esse caso é um desses, que é o caso do Sávio. O Sávio era um gato do Chico e que estava doente, né? Ele fala assim, um dos gatos mais velhos criados por Chico, que vivia sobre os muros e telhados da comunhão espírita cristã, chamava-se Sávio. Ele apareceu, gente, para a gente poder encurtar, ele tinha, nem se sabe, porque não tinham exames, né? Mas apalpando, o veterinário disse que era tumor e que era maligno. Ou seja, não dava nem para saber se era isso mesmo, porque não tinha exame. Naquela época, em 1940, 1950 ou 60, não tinha, né? Aparecendo com um tumor que lhe crescera no pescoço, os diretores do centro, né, da comunhão espírita, chamaram um veterinário para verificar a possibilidade dele ser operado. Tudo bem, quiseram ajudar o Chico, né? Mas eu vou continuar. No entanto, após examiná-lo, o veterinário aconselhou que o felino fosse sacrificado, já que, segundo ele, o tumor se encontrava com metástases. Como saber se não tinha exame? Só de olhar? Que conseguia apalpar pelo corpo, principalmente na região do abdômen. Vamos lá, né? Não querendo contrariar a opinião do profissional, quando teve a oportunidade de estar a sós com o gato que alimentava, Chico lhe disse, para o gato, tá, gente? Olha que incrível isso. Eu acho essa parte uma das mais importantes e incríveis do livro. Sávio, falando Chico para o gato, o doutor disse que é melhor sacrificá-lo. Eu não concordo, diz o Chico para o gato. Repito, Sávio, o doutor disse que é melhor sacrificá-lo. Eu não concordo, disse o Chico para o gato. Mas os diretores da comunhão, diz o Chico, ficaram do lado dele. Olha o que ele fala, gente. Esconda-se, diz o Chico para o Sávio. Não deixe que eles o apanhem. Não venha mais aqui durante o dia. Venha sempre depois das 10 da noite, que, como sempre, eu lhe darei comida. Nesse horário não haverá mais ninguém. A reunião terá terminado e você não correrá perigo. Se vier durante o dia, eles o matarão. Olha isso. Depois da conversa de Chico com o gato, em vão, os diretores da comunhão se empenharam. Olha isso. Se o Chico era contra, por que fazer isso com ele? Né? Se empenharam em sua captura. Durante o dia, Sábio simplesmente desaparecia. Quando, porém, o relógio assinalava alguns minutos depois das 10 da noite, conforme recomendado, ele começava a miar sobre o muro, avisando a Chico que havia chegado. É, Sávio, que gato inteligente, falava o Chico, né? E ele termina falando aqui, de fato, ele está muito doente e sente muitas dores. Ah, mas eu não tenho coragem. Eu vou dizer a vocês que nunca sequer arranquei uma flor à própria haste. Esse é o Chico Xavier. Então, assim, eu coloco, Wilson, em discussão aqui algumas coisas que a gente ainda vê hoje. A falta de respeito das pessoas em relação
a um momento que muitos passam, né? Na hora do desencarne de um animalzinho, né? Ou na hora que o animalzinho está muito doente. Aí vem o veterinário, a gente não pode ser egoísta, é egoísmo deixar ele viver. Aí vem família, amigos, uma rede toda em cima. Ah, a gente não. É egoísmo seu, você está sendo egoísta deixar ele sofrer desse jeito, ele não merece. Aí eu me pergunto, existe algum respeito? Alguém perguntou para aquele tutor ou aquela tutora o que é que ela quer? Já que é ela a tutora do animalzinho? Alguém perguntou para o Chico o que ele queria, né? Pelo fato de pagarem a consulta com o veterinário, né, Wilson? Aí vão, se acham no direito de decidir por ele? Quanto tempo o Chico sofreu passando por isso? Que não deve ter sido o gato sábio o único que eles fizeram isso, né? Também foi o cachorro envenenado, foi o gato, né, que era do Chico, e eles tomaram a decisão por ele. Então, assim, eu acho que é para pensar, sabe, Wilson? Vamos começar, pelo menos, a respeitar. Mesmo que você não concorde, mas respeite. Nós temos a posição de contrária à eutanásia, né? Mas tem gente que é a favor e a gente respeita. Então, da mesma forma, nós gostaríamos também de ser respeitados na nossa, né? Eu passei por isso há uns 2 anos atrás com um cachorrinho nosso. Ele estava anestesiado, né? Não estava sofrendo. Mas precisa ver a gritaria da veterinária comigo quando eu não permitia a eutanásia. Assim, me tratando extremamente mal, né? A ponto de eu ter que tomar uma atitude, falar, olha, eu vou chamar o dono da clínica. Aí ela saiu de perto e tal. Mas veja essa imposição, né? E a falta de respeito com a opinião alheia, a falta de respeito com a religião alheia, né? A falta de respeito com a educação, com a opinião política de outros, né? Seja qual for. Falei, pelo amor de Deus, a gente chega a ver na internet, Wilson, né? Eu fico chocada, chocadíssima. A mesma pessoa que tinha acabado de mandar um e-mail para o grupo pedindo tratamento espiritual, desesperada por o cachorrinho dela, no mesmo dia eu vi um post desejando a morte de pessoas. Como é que vai poder, né, que tem a cara de pau de pedir ajuda aos espíritos, se deseja a morte de outros, porque não concorda com o jeito que eles agem? Falei, pelo amor de Deus, gente, é muita cara de pau pedir ajuda aos espíritos dessa forma, né? Então, assim, eu peço desculpas, Wilson, mas eu acho que tem coisa que tem que ser falada, Concordo. né? Não tem jeito, né? Eu falei, aí depois acontece alguma coisa, fala, Deus não quis me ajudar. Deus não quis ajudar ou você impediu essa ajuda porque estava totalmente ligada no mal? Porque quando você deseja a morte de alguém, você está ligado no mal, né? Não importa se aquele alguém é um desafeto. Não importa se aquele alguém é uma pessoa que você não gosta, que age como você não gosta, como você não agiria, talvez, né? Não importa, tem que ser respeitado, né? E repito, cara de pau pedir ajuda a Deus, né? Para o animalzinho, sim, mas pedir para ela também. Como que vai ter ajuda dessa forma? Sabe que merece? Então, é melhor não responder, senão a gente vai. Eu não vou Nem eu. responder. Senão a gente vai sair como o culpado da história. Mas assim, pegando até o gancho que você falou da eutanásia, a gente já presenciamos situações como essas aqui também, de tutores que ao redor deles todo mundo queria que se fizesse eutanásia, e aquele tutor às vezes até acabou fazendo isso, né, diante da pressão de veterinário, de familiares, enfim.
como também já presenciamos, e acredito que você também, de pessoas que se sentem extremamente culpadas por terem feito a eutanásia, seja lá qual foi o motivo, né, se foi uma decisão sozinha, se foi em conjunto com o veterinário, seja lá o que for, e receberem críticas de familiares, de pessoas próximas, por que você fez eutanásia, por que você fez isso? Aí a pessoa que já se sentia culpada se sente dupla, triplamente culpada por conta disso, porque não recebe o apoio e o carinho de quem está próximo. Né? Independente dos porquês de terem feito eutanásia ou não, já fez. Né? Não dá para voltar atrás. Você pode não fazer de novo, mas assim, já que fez, que tenha pelo menos o respeito de quem está ao redor, de não ficar falando, de não ficar espezinhando a situação. Porque é uma situação difícil, você sabe muito bem, convivo de muito perto com alguém que até hoje se culpa por ter feito eutanásia. E assim, o que mais precisa nesse momento é dar carinho e apoio para essa pessoa. Porque não adianta ficar falando, por que você fez? Ficar perguntando e ficar espezinhando, não vai resolver, só vai piorar, não é mais ou menos isso, Ivani? Não é que é mais ou menos isso, é isso, né, Wilson? Porque, pelo amor de Deus, que existem casos e casos, porque tem gente que faz, mas a gente sabe que lotou demais pelo bichinho, né, que fez a eutanásia, sabe, porque, achando que realmente estava fazendo o melhor. E é isso que importa. O que importa para Deus é a intenção. Né? Mas tem gente que faz a eutanásia porque o cachorro não abana o rabo mais, porque um dia vai ficar doente, então não quer que o cachorro sofra, então já faz eutanásia antes de ficar doente. E o que é pior, Wilson, existem profissionais que aceitam isso. Ou porque o cachorro é muito bravo, então é melhor eutanasiar, então já acaba logo, sabe? Então, é esse tipo. Agora, quem estava munido das melhores intenções, que é o caso da maioria das pessoas, não se culpem, né? O bichinho sente que você estava imbuído das melhores intenções, e é isso que importa, né? Então, vibre, mude a atitude, se for o caso, né? E siga adiante, porque a culpa, infelizmente, é o pior dos sentimentos, porque não vai ajudar nem a quem se sente culpado, nem aquele nem o animalzinho, no caso, né? Então, faça o melhor pelos que estão com você. Esse sentimento, muitas vezes, né, Wilson, a gente sabe que acaba influenciando até os animais que estão ali. A gente acaba não se doando por inteiro, porque a gente está totalmente tomado pela culpa, né? E não tem que se culpar. Agiu da melhor forma, pensou do melhor jeito, e é isso que importa, né? Então, siga adiante, como dizia Jesus, levanta, toma o teu leite e caminha. Né? Não olhar para trás. Como dizia o Chico, né? Eu queria terminar com essa frase: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todos nós podemos começar de novo e fazer um novo fim. Esse é o Chico Xavier, né? Então, que a gente possa ser esse tipo de espírito que volte, comece de novo, se necessário, e faça um novo fim, né? E não fique se remoendo, né? É prejudicial para todos, né? Muito prejudicial e assim, que a gente tenha sempre, né, o carinho e o respeito por aqueles que tomam as atitudes, que, às vezes que no nosso entendimento são atitudes equivocadas, atitudes erradas, mas que naquele momento a pessoa fez, sei lá, por algum motivo, né, não pensou direito ou não teve de repente um apoio, né, de alguém próximo. Às vezes não sabia que existiam outras possibilidades, como por exemplo o tratamento espiritual voltado aos animais. Né? Quantas pessoas que nos procuram, puxa, eu não sabia que tinha isso, né? E às vezes assim, as pessoas que indicam, né, o nosso trabalho, por exemplo, são pessoas assim, entre aspas, aleatórias. Um amigo meu que foi né, hoje, no domingo, né, que eu atendi uma pessoa, puxa, eu fui num tosador e o tosador falou do trabalho de vocês. Mas ele nem conhece vocês, ele ouviu falar e indicou vocês. E a pessoa era espírita, frequentava centro espírita
E ainda perguntou, mas eu até perguntei, você frequenta, você mora onde? Moro no bairro tal. Lá, no seu bairro aí tem o centro X, Y, Z. Mas lá também tem o trabalho dos animais? Eu falei, não, lá não tem. Ao contrário, são centros que jamais abririam suas portas para. Não falei isso para ela, mas pensei. São centros que jamais abririam as portas para isso. Mas, né, pelo menos para você fazer um tratamento para você tomar paz. Não, mas eu queria algo voltado aos animais. Eu gostei daqui, eu vou começar a vir aqui. Inclusive tem um amigo meu que tá vindo já, só que ele tá vindo no outro horário. Será que no próximo trabalho não dá para me encaixar no mesmo horário que ele? Falei, lógico que dá. Então vejo como essas engrenagens, né, às vezes das formas mais inusitadas possíveis, acabam acontecendo em prol dos animais. E o Chico foi assim, entre tantas coisas, né? Que o Chico foi tanta coisa, né? Que assim, falar dele assim, daria assim um ano de palestras para falar só das coisas do Aham. Chico. Mas ele foi tão feliz no sentido de unir as pessoas em torno dos animais, né? E assim, às vezes a gente não para pensar nisso, né, Ivani? E a gente já brincou aqui em outras lives, né? Eu adoraria, se fosse possível, adoraria voltar como um cachorro e ser o cachorro que tivesse no colo do Chico Xavier. Porque imagine. Entrem na fila, eu sou a Tá, primeira, eu sou o tá? segundo. As damas primeiro, né? Mas assim, seria tão maravilhoso, Ivani. Eu imagino o quão maravilhoso foi para aquele cachorrinho, né? A boneca que estava no colo dele, tem aquela foto tão singela, sabe, a grandiosidade daquele momento para ela. Tenho certeza que aquele momento para ela foi um momento muito especial. Ela talvez não tivesse a noção de quem era o Chico Xavier. Tudo bem, mas a energia que estava naquele ambiente, a energia que vinha do Chico, o amor do Chico, é algo assim fantástico que, sabe, a gente nem tem às vezes condições de em palavras descrever a grandiosidade do Chico Xavier. Então, para aqueles que ainda tomam atitudes equivocadas em relação ao tratamento espiritual aos animais, lembrem-se que o Chico Xavier, entre tantas outras coisas, era um amante dos animais. E pelo mérito dele, o mesmo cachorrinho voltou 3, 4 vezes para ele, palavras do próprio Emmanuel, que acho que é o grande sonho de todos nós, né, Ivani? Ter o mesmo cachorrinho voltando várias e várias vezes. Quem sabe um dia a gente chegue à grandeza, ou pelo menos aos pés do Chico Xavier, né, Ivani? Sem dúvidas. É que o Chico podia ter o Emmanuel que avisava para ele, olha, adota porque é o Dom Pedrito que voltou. A gente não tem, né? Mas assim, e outra, né? O Chico dava passo aos animais, nesse livro conta também, né? Que um amigo uma pessoa foi procurar o Chico falando que um gatinho estava agonizando, e ele falou e ainda conversou com o gatinho, que era extremamente agressivo. Veja se não é espiritualidade. Na hora que o Chico foi dar o passo, ele falou para o gatinho: você se acalme, que você está muito mal, né? E em nome de Jesus, né? Quando a gente fala em nome de Jesus, a gente, quando fala em nome do Senhor, a gente respeita. E diz que o gatinho se estendeu e esperou o Chico acabar o passe. Não só o gato se recuperou, como virou o gato do Chico, né? Um dos melhores amigos do Chico. Acalmou completamente. Então, veja, né? Enfim, Chico é o Chico e pronto, ponto final, porque não tem nem o que falar muito, não, Por Wilson. isso que eu ouso, né? Me desculpe, Kardec, pelo respeito gigantesco que temos por Kardec, nossa gratidão a Kardec, Uhum. mas eu ouso dizer que o Chico Xavier talvez seja, né, o maior nome do Espiritismo no mundo, né? Por toda a sua obra, por todo o seu trabalho, pela sua amorosidade. A gente não tem tantas informações, né, do Kardec. A gente sabe que ele também era caridoso, também, né, tinha um trabalho voltado, né, para as pessoas de rua, dava aulas de graça para as pessoas. Também foi uma figura fantástica, né? Não estamos desmerecendo Kardec, pelo amor de Deus. Mas assim, o Sim, Chico, ele sim. divulgou o espiritismo, até pelo tempo de vida dele, teve muito mais tempo para divulgar o espiritismo, para propagar a doutrina espírita, do que teve o Kardec. Kardec, infelizmente, não teve todo esse tempo, né? Começou, né, é a base de tudo, mas o Chico, né, deu uma continuidade gigantesca ao trabalho do Kardec. Então, assim, por toda a obra, por tudo Sem aquilo que o dúvida. Chico representa para nós, e principalmente por ser brasileiro, né, para nós é um orgulho muito grande, né, que a gente tenha esse devido respeito ao Chico. E vou, né, para complementar e para a gente finalizar, Ivani, um documentário que eu assisti sobre o Chico. É o dever de todos nós espíritas não deixarmos que o nome de Chico Xavier caia no esquecimento. Como infelizmente aconteceu com Kardec na França. Depois que ele morreu, depois que ele desencarnou, infelizmente, você vai hoje na França, quase ninguém sabe quem foi Allan Kardec. Então, que nós,
que minimamente convivemos com ele, ainda que à distância, ou que tivemos a oportunidade de estar encarnado na mesma época em que o Chico estava aqui, que a gente não deixe o seu nome morrer, que a gente não deixe que o seu legado seja esquecido. Porque as próximas gerações, daqui a 20, 30 anos, que não tiveram, né, a convivência com o Chico, talvez saibam quem foi, porque o pai falou, porque a mãe falou, porque o avô falou, mas não vai ter a dimensão de quem foi o Chico. Então é nosso dever, sempre, na medida do possível, exaltarmos o nome de Chico Xavier, pela sua grandeza, por tudo aquilo que ele representa para nós. Então, acho que nós demos a nossa mínima contribuição na noite de hoje aqui, né, Ivani? Tentamos, pelo menos, né, Wilson? Tentamos. É isso aí. Ivani, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, por dispor aqui do seu tempo. A gente sabe que as agendas às vezes são bem complicadas para a gente poder gravar, mas graças a Deus conseguimos gravar hoje. Então, muitíssimo obrigado. E como último pedido, você poderia fazer a nossa prece de encerramento, Ivani, por favor? Claro, Wilson. E, olha, sou eu que agradeço, né? É uma honra sempre estar aqui com vocês, né? É uma possibilidade, como eu disse, eu fico mais inteligente, porque eu sou obrigada a estudar, né? Então a gente acaba, né, se instruindo um pouco mais para poder trazer essas informações e de forma correta, sem ser fake news, né? Então, gente, eu é que agradeço, tá, Wilson? O carinho de todos, o seu, de sua família, Vanessa. Mando um grande beijo a todos, tá? E um grande beijo para os seus pais aí em especial. E para você, lógico, né? Então, vamos lá. Então, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Agradecemos por podermos estarmos vivos, principalmente. E agradecemos a todos esses espíritos, né, hoje em especial o Chico Xavier, que onde ele estiver, que ele receba de nós o nosso amor, o nosso carinho, a nossa gratidão. Pedimos por todos nós, por todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, por todos os nossos animaizinhos, que todos possamos receber, Senhor, a luz do entendimento, possamos receber os fluidos necessários para o nosso equilíbrio físico e espiritual. E agradecendo mais uma vez por tudo que nos tem dado e pedindo que envolva todos nós no seu amor, nós damos por encerrado o nosso bate-papo deste dia. Que assim seja. Que assim seja. Ivani, Obrigado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. E obrigado a vocês que nos acompanharem mais esta live aqui do Jefa Sorocaba. Amanhã, 9 da noite, o nosso Evangelho no Jefa. Quinta-feira, o nosso trabalho presencial lá no centro. Quem estiver em Sorocaba, quem estiver nas redondezas, quiser e puder ir, estaremos lá para receber a todos. E na próxima semana, estaremos de volta aqui em mais uma live do Jefa. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.